Olá, meus amados, bom dia! Mais uma vez estamos aqui para falar da nossa querida língua portuguesa. Olha só que tranquilidade. Quero mandar um abraço aqui para Conceição do Canindé. Forte abraço aí para todos que estão aí em Conceição do Canindé, né, assistindo a gente. Na aula de hoje vamos mais uma vez falar sobre semântica, né? Vamos reforçar aqui o estudo da antonímia, da sinonímia, da paronímia, homonímia, hiperonímia, hiponímia. Rapaz, é muita coisa com nímia, né? É isso aí. Palavras parecidas na grafia e na pronúncia, palavras iguais na pronúncia e no significado, palavras iguais na grafia, porém diferentes no significado, né? Palavras que têm o sentido mais amplo, outro mais específico, palavras que têm o mesmo sentido, são as sinônimas, tá bom? E sentidos que se opõem, que são as antônimas. Tranquilo? É sobre isso que a gente vai bater um papo hoje. Lembrando que na semana passada nós já tivemos o primeiro momento em relação a este conteúdo. Vamos mais uma vez aqui reforçar a questão de palavras no aspecto semântico. Renanzinho, se você puder passar esse slide aqui, eu agradeço aí. Tentando aqui. Renan? Belezinha, turma? Então nós vamos aqui bater um papo sobre a semântica. A semântica, ela trata de quê? Ela trata exatamente do significado de palavras, de expressões, né? E aí, neste aspecto, né, de significação, nós podemos ter palavras que são parecidas. Observa, apenas palavras parecidas, tanto na grafia como na pronúncia, parecidas. E diferem no significado, que são as parônimas. Olha só aí. Então, a semântica, né, ela trata dessa relação que as palavras têm entre si, ou então, na realidade, elas estabelecem relações de sentido e significado umas com as outras. É a relação semântica. Essas relações, elas podem ser de proximidade, vale ressaltar essa questão da proximidade, da semelhança, de contrariedade e de hierarquia de significado, né? Dentre outros valores que estão relacionados aí. Então, estamos sempre falando sobre significação. E aí, na aula passada, nós conversamos sobre palavras sinônimas, antônimas, iguais na grafia ou na pronúncia, diferindo apenas no significado, palavras parecidas, palavras que têm um sentido mais geral, né? E palavras com sentido mais específico. Então, olha só, palavras, quando eu tenho, não, isso é comum, isso é normal, são palavras sinônimas, né? Não, fulano de tal, né, tem um empenho e uma dedicação, assim, fora do normal. São palavras que têm, né, o mesmo valor semântico, né? São palavras que apresentam significados semelhantes. Agora, se eu digo, olha, fulano de tal hoje está agitado. Ontem
estava calmo, mas hoje, meu amigo, está agitado demais, está agitado. E veja aí que, nesse sentido, são palavras que se opõem, são palavras de sentido contrário, contrário, né? A empresa, no ano passado, teve lucro, mas neste ano, né, ela teve um prejuízo fora do normal. São palavras com sentidos opostos, né? A palavra rio, né, que é o curso da água, e rio do verbo rir, são palavras que são iguais na grafia, iguais na pronúncia, porém diferem no significado. Diferem no significado. E nesse sentido, são chamadas de homônimas perfeitas. Perfeitas. Quando são iguais na grafia e iguais na pronúncia. Só diferem no significado. Palavras que são muito parecidas, retificar e ratificar, tráfego e tráfico, e apresentam sentidos totalmente diferentes, são palavras parecidas. Já falei isso umas 10 vezes hoje, não é? Parecidas. Então, quando eu pego a palavra animal, é um sentido geral para um específico gato, né? Então, o sentido geral é hiperônimo e o sentido específico é hipônimo. Esporte é um nome geral, né? Entre os esportes eu tenho uma natação. Eu tenho a palavra veículo de sentido geral. Dentre os veículos nós temos o ônibus, que é um nome específico, tá? Então aí é um quadro, né, que de certa forma, né, resume tudo que nós trabalhamos na semana passada. Mas vamos aqui, ó. Eu vou aproveitar. Professor Renan, me auxilie de novo. Viu, galerinha? Eu vou aproveitar aqui, né, e vou mais uma vez trabalhar de um por um. Renan? Né? Vamos ver aqui qual é a sequência que nós vamos ter, né? Nós vamos falar aqui de palavras sinônimas. Vou dar um exemplo aqui com palavras sinônimas. Renanzinho, bota aí um minutinho para mim, por gentileza. Um minuto na tela. Olha aí, turma, de volta estamos, hein? Muito bem. Olha só. Olha essa questãozinha aí para a gente começar, né, a compreender mais um pouquinho a questão das relações semânticas. Dengue, queres terminar com você. O que você diz disso? É o fim da picada. Qual é o sentido dessa expressão? É o fim da picada, hein, turma? Hein? Qual é o sentido que tem? É o fim da picada. É o fim da picada. Ou seja, pode-se esperar tudo. Ninguém aguenta mais.
Mas picada aí, né? Pode ter um outro sentido, né? De, de alguém ser contaminado por uma picadinha desse mosquito. Então, para evidenciar a expressividade da charge, empregou-se um recurso de quê? De palavras parecidas? De uma palavra que tem um sentido mais genérico? De uma palavra que tem um sentido mais específico? Ou de palavras de sentidos opostos? A palavra picada aqui apresenta que sentido? Ah, professor, aqui, né, você vai ter um valor mais de homonímia. Palavras que são nomes iguais, né? Iguais na grafia, iguais na pronúncia, mas vão diferir no significado. O fim da picada. Eu poderia até colocar essa expressão toda, né? O fim da picada. O fim da picada. Né? O fim da picada aí, né, tem um sentido semelhante à terminação de uma picadinha. Ou tem o sentido, como está no quadro, né? Ah, isso aí é algo que sai da normalidade, é o fim da picada. Beleza? Pronto. Vamos lá. Homonímia. Tranquilo? Aí foi tranquilo, não foi? Em Conceição do Canidé, tudo lindo, tudo tranquilo? Vamos aqui para mais uma situação. Olha aí. Olha, essas figuras aí, né? São iguais? São. São gêmeas. São gêmeas representando sinônimos. Isso é muito interessante, tá? O que são os sinônimos? São palavras ou expressões com sentidos equivalentes. Olha só um detalhe aqui legal, né? Para que a gente compreenda assim, né, mais um pouquinho sobre os sinônimos. Existem os sinônimos perfeitos e os sinônimos imperfeitos, né? Só para variar um pouquinho. Os perfeitos, né, são representados por palavras diferentes que significam exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. São os perfeitos. E os imperfeitos, né, são constituídos por palavras diferentes que apresentam significados tão parecidos, que, em consequência, são consideradas palavras sinônimas. Porém, na sua essência, ainda não são totalmente idênticas. Ainda não são totalmente idênticas. Né? Vamos verificar aqui exemplos de sinônimos perfeitos. Né? Quando eu digo após e depois, né, apresentam exatamente o mesmo significado. Não apresentam? Apresentam. Vamos continuar, vamos prosseguir. Beleza, aqui não tem algo aproximado. Língua, idioma, perfeito. Grito, brado, perfeito. Falecer, morrer, perfeito. Agora, essas palavras significam exatamente a mesma coisa. Significam exatamente a mesma coisa. Em um texto, nós podemos substituí-las à vontade. E a sua mensagem continua a mesma, certinho? Né? Olha, depois da discussão, né, os amigos foram bater um papo ali na casa de um terceiro amigo. Após a discussão, os amigos foram bater um papo ali na casa de um terceiro amigo. Eu posso substituir, né, sem qualquer problema, sem qualquer diminuição de sentido, né, essas palavras que apresentam sinônimos perfeitos. Olha só, eu falo muitas línguas. Todas as línguas que eu sei são de países europeus. Eu falo muitas línguas. Todos os idiomas que eu sei
são de países europeus. Então, línguas e idiomas aí, né, apresentando, né, sinônimos perfeitos. Agora, vamos verificar aqui, né? Olha, aquela pessoa, né? Aquela pessoa é gorda, aquela pessoa é obesa, né? Veja bem, os imperfeitos não são idênticos, mas são extremamente parecidos, né? Muito. Aí eu tenho o gordo e obeso, córrego e riacho, emprego e trabalho, né? Emprego e trabalho, município e cidade. Deu para perceber aí? Que são muito, mas muito, muito parecidos quanto ao sinônimo, né? Mas, às vezes, é meio complicado você substituir um pelo outro para manter o mesmo sentido, tá? Vovô, cartel, gangue, tucano, quadrilha, quadrilha, perdão, é porque ali é uma vírgula lá de cima. Vovô, cartel, gangue, tucano, quadrilha, privataria. É tudo a mesma coisa? Mesma coisa não digo, meu neto. Digamos que sejam sinônimos. Olha aí. Veja aí, ó. Gangue, tucano, quadrilha, privataria, cartel, né? Veja que são palavras rigorosamente com o mesmo sentido. Rigorosamente não, mas que o sentido é muito aproximado um do outro Aí são os sinônimos imperfeitos. Muito bem representado aí o sinônimo imperfeito com, né, esse texto de linguagem mista. Olha só. Cresce a indignação popular contra a roubalheira dos políticos. Corrupto, ladrão, FDPI, safado. Veja aí que essas palavras todas são palavras, né, que têm o sentido quase que perfeito. Quase. Pela interpretação da situação expressa na charge, poderíamos dizer que locupletar é sinônimo de quê? Pô, não se pode mais lucupletar sossegado nesse país. O que é locupletar? Não, você vai olhar aqui, você consegue responder essa questão olhando só essa imagem aqui, ó. Olha aqui essa imagem aqui, ó. Né? E aí, uma pessoa toda de gravata, de terno, né? O dinheiro saindo aí pelo bolso, e lá atrás uma população, né, totalmente furiosa, né? E os nomes que aparecem lá são nomes aparentemente com o mesmo sentido. Corrupto, ladrão, FDPI, safado. Então, locupletar é ludibriar os munícipes, sair correndo desesperadamente, enriquecer, tornar-se ganancioso, administrar bem o município. Diga para mim aí, Conceição do Canidé, diga para mim, né? Qual é o sentido, né, que a palavra locupletar apresenta? Qual o sinônimo de locupletar sossegado? Enriquecer, né não? Enriquecer. Está aí. Enriquecer. Perfeito? Perfeito. Posso andar mais um pouquinho? Claro que sim. Então vamos lá. Próxima. Na sequência pronunciada pela população, corrupto, ladrão, FDP, safado, as palavras podem ser consideradas sinônimas, perfeitas ou imperfeitas. Não.
Você só erra se você quiser. Só erra se você quiser. Né? Nesse sentido, elas são 100% iguais quanto ao sentido ou são bastante parecidas? É claro que a resposta é a letra B. Bastante parecidas. Professor, volta naquela lá na enquete dos sinônimos perfeitos. Ah, beleza. Posso voltar sim. Vou voltar aqui, ó. Opa, é aqui, não é? Nos perfeitos. Pronto. Uruçuí do Piauí. Aí está. Tá? Essas palavras significam exatamente a mesma coisa. Em um texto, podemos substituí-las à vontade. E a sua mensagem, né, continua a mesma. Legal? Posso sair daí, ô Uruçuí? Diga aí para mim, por favor. Tá? Já quero ir para a próxima. Estou indo para a próxima, viu, Uruçuí? Vamos lá. Aí, ó, já fizemos, né, esta e tá aqui, ó. A população aí, né, chama este rapaz aí de corrupto, o outro chama de ladrão, o outro chama de FDPI, o outro chama de safado. Veja que as palavras, elas não podem ser consideradas idênticas quanto ao sentido, né? Elas não têm o mesmo significado de modo algum. Porém, inseridas neste contexto político que a charge apresenta, desempenham uma função comunicativa bastante similar. Acho que por aí também você consegue perceber, né, que são palavras sinônimas dentro desse contexto, tá? Dentro desse contexto são palavras sinônimas, mas, né, elas não são 100% idênticas quanto ao significado. Perfeito? Perfeito. Olha só, mais uma questão legal. Aí nós temos o rinoceronte, né? Rinoceronte em alta velocidade. Lembrou cena de longa Jumanji, em 1995. Né? Um rinoceronte invadiu uma rua em alta velocidade, para perplexidade de diversos. Perplexidade, né? De diversos espectadores, tanto em loco quanto online. Ou seja, tanto no local como, né, por meio de internet, algum meio online. A cena impressionante veio à tona no Twitter, pelas mãos de um oficial do Serviço Florestal indiano, identificado como Susantananda. Em consonância com o contexto, o sentido do elemento grifado pode ser adequadamente reproduzido. O elemento grifado aqui é perplexidade, viu, turma? Né? Perplexidade. Né? Seria aí, por acaso, descompasso? Seria melancolia? Ou a estupefação? Ou a animosidade? Hein? Animosidade tem a ver com ânimo, né? Descompasso é algo fora da curva, né? Fora do normal. Isso é um descompasso. Problema? Problemático? Algo melancólico ou algo estupefado? A resposta é estupefação. Perfeito? Este é o valor semântico que nós temos aí. Né? Estupefação. Pronto. Tá aí. Mais uma. Goze
Goze tanto das suas realizações quanto os seus sonhos. Mantenha-se interessado naquilo que você faz. Por humilde que seja, aquilo que você faz é algo que realmente possui. No tempo em que tudo muda, sem parar. Lendo de novo. Goze tanto das suas realizações quanto os seus sonhos. Mantenha-se interessado naquilo que você faz, por humilde que seja. Aquilo que você faz é algo que realmente possui, num tempo em que tudo muda sem parar. Gente, se tudo muda sem parar, né? Essa expressão sem parar é incontinuidade. Será se é? Cuidado com esse in aqui, viu? Incontinuidade, incontinuamente, ou seja, sem dar continuidade. Incessantemente, sem cessar. Imparcialmente, você não é parcial. Incomparavelmente, é algo que não é comparável. Ou é imperceptivelmente, sem que se perceba. Ah, professor, sem parar, pelo amor de Deus. Qual é a resposta que você me dá aí? Uruçuí, pode me dar uma resposta aí? Qual dos itens Uruçuí marcaria para a expressão sem parar? Hein? Queria a resposta de Uruçuí, por gentileza, a resposta. Aí está fácil, viu, Uruçuí? Conceição do Canidé. Incontinuamente é algo que não é contínuo. Se não é contínuo, né, é porque para. E incessantemente não cessa. Não cessa. E se não cessa, não para. Não é não? É, galerinha. Letra B de bola. Está aí. Letra B de bolinha. Eu queria que vocês participassem da aula comigo, tá? Eu queria que vocês fossem me mandando respostas. Certo, Uruçuí 2? Uruçuí, tranquilo? Conceição do Canidé também? Vocês aí que estão a assistir a aula, por gentileza, participem, tá? Eu preciso, né, da resposta de vocês. Ok, não é? Vamos lá, mais um pouquinho. Bibliotecário. O buscador original. Bibliotecário. Olha só aí, que coisa legal. Pode-se compreender da imagem que há, de forma implícita, uma relação de sentido entre a palavra bibliotecário e a expressão buscador original. Né? Porque são palavras ambíguas, são palavras sinônimas, ou expressões sinônimas, ou parecidas, ou se opõem, ou são nomes iguais. E aí, o que é que você me diz? Bibliotecário, né, é aquele que busca, né, é aquele que vai atrás, que vai à procura de. E o buscador original, então são palavras aí que vão ter, né, de certa forma, sinônimos. Ok? Sinônimos. Bibliotecário. O buscador original. Bibliotecário. O buscador original. Vamos lá, turma, me dá a resposta aí. Hein? Posso confiar em vocês? Vocês estão me dando aí duas expressões ambíguas? Ou são parecidas? Ou tem valor oposto?
Ou são nomes iguais na grafia e na pronúncia? Ou na grafia ou na pronúncia? É claro que aí são sinônimas, né? São sinônimas. Perfeito? Perfeito, né? Muito legal essa questão, né? Então, buscar no original e bibliotecário são palavras e expressões sinônimas. Vamos lá. Palavras ou expressões com sentidos opostos são chamadas de antônimas. 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 Curiosamente, a própria palavra antônimo é um antônimo da palavra sinônimo. Yin e Yang representam sinônimos e antônimo. É isso aí, né? Representam sim. Enquanto sinônimos são palavras que têm significados idênticos ou muito próximos, antônimos são o contrário. São palavras com significados opostos. Percebam que não foi dito diferentes, foi dito opostos. Ou seja, para uma palavra ser antônima da outra, não basta elas terem significados diferentes. Elas precisam ser o contrário uma da outra. De maneira que as duas foram colocadas na mesma oração, a frase ganhará sentido de exclusão. Olha só, você acha que amanhã vai estar quente ou frio? Observa aqui. Quente e frio. Observa. Né? Não são palavras que se opõem quanto ao sentido? O banco, depois do meio-dia, vai estar fechado ou aberto? Né? Um exclui a outro, não é verdade? Tragam ele para mim vivo. Aqui é uma frase com problema de colocação de um pronome inadequado, né? Tragam ele na linguagem coloquial, tudo bem. Mas na linguagem padrão é tragam-no. Tragam-no para mim, vivo ou morto. Né? Aqui eu poderia colocar no lugar do ele, né, um pronome oblíquo, o nu, tragam-no. Que na linguagem coloquial é tragam ele. Perfeito? Perfeito. Olha aí. Você desmaia quando vê sangue? Você desmaia quando vê sangue? Doe sangue. Vocês estão vendo aqui que aqui é uma função poética, né? Ele utiliza a cor vermelha, que é a cor do sangue, né? Então eu tenho aí uma certa função, né, de trabalhar a linguagem, né? Há um trabalho com a linguagem. A escolha de palavras, a escolha de cores, tá? Então, você desmaia quando vê sangue? Doe sangue. Olha, o doe sangue escrito na cor vermelha. Tem gente que morre porque não vê. Casa do hemofílico do Rio de Janeiro, né? Olha essa imagem aqui, ó, turma. Uma pessoa com muito sangue e a outra sem sangue algum. Tem gente que morre porque não vê sangue, né? Ou seja, ela não recebe sangue. Isso é uma campanha publicitária, né? E puxa pelo lado emocional também, né? Tentando persuadir, mudar o comportamento do receptor. Bem, o anúncio baseia-se num jogo de oposições. A principal delas se dá pela oposição, vê e não vê. Uma vê sangue, a outra não vê sangue, né? Vê sangue, não vê sangue, ok? Eu também poderia ter aí
é, o, o desmaiar. A denotação empregada na primeira construção, ver sangue, opõe-se à conotação da outra, não ver sangue. Representa aqui não ter sangue disponível para uma transfusão. Pronto, olha só aí. Natan, o poder dos quilates. O poder dos quilates. Na campanha, que tem como conceito o poder dos quilates, o processo de construção de sentido baseia-se em um contexto. A joia e a mudança estética do homem. E, nesse sentido, a publicidade trabalha com um jogo discursivo baseado em quê? Né? Observa aqui, ó, presta atenção, ó. Ó o poder estético do homem, né? Aqui é careca, aqui tem cabelo, né? O poder dos quilates, o poder dos quilates. O processo de construção de sentido baseia-se em um contexto. A joia e a mudança estética do homem. Muito bem. Aqui é uma joia, né, que você praticamente nem visualiza, e aqui, né? Pronto. E aí, o que você acha? Olha a estética. Um careca e o outro não. Uma joia aparentemente ali que nem é visível e uma bastante visível. E aí, é oposição de sentidos? É aproximação de sentidos? É reformulação de sentidos? Singularidade de sentido ou similaridade de sentido? É claro que a resposta é oposição. Só pela questão, né, da estética você já consegue dar a resposta, né? Careca, cabeludo, careca, cabeludo, careca, cabeludo, careca, cabeludo, né? São aí sentidos, né, opostos. Mais uma. São Paulo. Pesquisas mostram que a felicidade é, em larga medida, hereditária. Se você nasceu com um espírito jubiloso, se você nasceu com um espírito jubiloso, parabéns. Se, por outro lado, tem um temperamento saturnino, é melhor acostumar-se com ele. Eventos externos importam, mas de forma menos dramática e duradoura do que se imagina. Um bom exemplo é o de pessoas que sofrem acidentes que as deixam com deficiências físicas. Andrew Oswald avaliou o impacto dessas sequelas e concluiu, num primeiro momento, que elas reduzem bastante o grau de felicidade. No texto, a expressão espírito jubiloso estabelece relação de oposição com temperamento saturnino, sendo que o adjetivo desta expressão significa ansioso, triste, festivo, evasivo, omisso. Desta expressão. Observa aqui, turma. Quando eu falo desta, eu estou me reportando aqui. Observa, se você nasceu com o espírito jubiloso, parabéns. Porém, se tem um temperamento saturnino, é melhor acostumar-se com ele. Se tem um temperamento triste, é melhor você ir se acostumando com ele, né? O X da questão aqui é você saber o emprego do pronome esta, né? Se referindo a mais de um termo
o esta sempre vai se reportar ao que está mais próximo. E o que está mais próximo é saturnino. Beleza? Se fosse se reportar ao mais distante, seria aquele, né? Sendo que o adjetivo daquela expressão significa, quem seria o daquela? Seria o jubiloso, tá? Então, quando eu me reporto a mais de um elemento, o que está mais próximo, eu uso este, esta ou isto. E para o que está mais distante, eu uso aquele, aquela e aquilo. Perfeito? Perfeito. Vamos andando mais um pouquinho aqui, turminha. Vamos lá, olha só. Eu, nas aulas de português, vocês conhecem essa moça aí? O Luçuí, dá para me dizer o nome dessa moça aí? E eu indo embora. Observa aqui, ó. A pessoa assistindo a aula de português, né? Tá com a cara aqui triste, a cara de quem achou muito complicado, né? Mas também na hora de ir embora, olha aqui a felicidade, ó. Olha aqui. É, meu amigo. Felicidade, olha aqui. Né? Imagina aí. Então, pode-se compreender do meme que há, de forma implícita, uma relação de sentido entre as imagens. Porque elas são ambíguas, são sinônimas, são parônimas, antônimas ou homônimas. Turma, é como se eu dissesse triste, alegre, infeliz, feliz. Então aí são palavras antônimas. Antônimas. Fácil demais, foi não? Eu nas aulas de português, eu indo embora. Tá aí. Tá ligado aí, Renan? Tá ligado, né? Olha só. Ônibus tem assento? Ônibus tem assento? Assento. Depende da hora que você pega ele. Né? Esse exemplo aqui não constitui paronímia, tá? A palavra assento e a palavra assento aqui não constitui paronímia, não são palavras parecidas, né? São palavras iguais na pronúncia, né? E diferentes na grafia. Na realidade aqui elas são homônimas, tá bom? São homônimas, homófonas, iguais na pronúncia. Então aqui, ó, essa tirinha, ela constitui exemplo de homônimas, homófonas, porque são iguais na grafia. Elas não são parecidas. Para eu ter um exemplo de paronímia, eu teria aqui, por exemplo, ratificar e retificar. Aqui sim são parecidas, tá? Ratificar e retificar, né? Descrição e descrição. Beleza? Aqui sim seriam palavras parônimas. As parônimas se constituem de significados diferentes, né? Mas não possuem a sonoridade e a grafia iguais ou parecidas. Então, acento e acento ali, né, são exemplos de homônimas homófonas. Não são palavras parecidas, tá? Então, olha aqui, a quantidade de palavras parônimas que nós temos aí. Absolver e absorver, aprender e apreender, cavaleiro, cavalheiro, comprimento, cumprimento, delatar, dilatar, descrição e descrição, despensa e dispensa,
emigrar e imigrar, eminente e iminente, flagrante e fragrante, fluir e fruir, né? Inflação e infração. São vários exemplos que nós temos aqui. Vamos lá. Preencha a frase com um parônimo adequado. Preencha as frases com um parônimo adequado. Vamos ver aí. Os culpados infringiram ou infringiram a lei, né? Olha, professor, aqui é infringir, né? É infringir, porque é desobedecer, né? Infligir é aplicar a pena. Então, infringiram. O mandado ou mandato do senador termina no próximo ano, né? Mandado ou mandato. Mandato é o período que ele vai legislar, não é? E mandado, né, é uma ordem. No caso aqui, é mandato. É mandato. Não saia, pois a chuva está prestes a acontecer, né? Então está iminente. Está iminente. Ladrão foi apanhado em flagrante, no ato, né? Eu te peguei no flagra e não quero explicação. Flagrante, no ato. Os requintes de educação caracterizam um perfeito cavalheiro ou cavaleiro. O cavaleiro é aquele que monta o cavalo, né? E cavalheiro é aquele homem cortês, gentil, né? Os requisitos da educação caracterizam um perfeito... Não, aqui não é cavaleiro, não. Cavalheiro, tá? Cavalheiro. Beleza? Beleza. Cavalheiro. Sexta, sexta, sexta. Veja que são palavras homônimas. São palavras iguais na pronúncia. Diferem na grafia e no significado. Então são homônimas homófonas. Homófonas. Possuem a mesma pronúncia. Às vezes é a mesma escrita. E significados distintos. Muito bem. Tá aí. Quando são iguais na grafia, são homógrafas. Grafas, grafia. Quando são iguais na pronúncia, são homófonas. E perfeitas quando são iguais na grafia e também na pronúncia. Ok? Já vimos. Vamos lá. Mais uma questãozinha para a gente responder, tá? Agora eu quero que vocês façam comigo. Vamos fazer a leitura. Advogado leva bebê à sessão do STJ e publica experiência nas redes. Muitas mães e pais precisam levar seus filhos para o trabalho, sob pena de não ter como trabalhar. A frase é do advogado Felipe Cavalazzi. Muito bem. Item 2. Eleitores com deficiência podem pedir transferência para a sessão com acessibilidade até quinta, 18. Termina na quarta-feira o prazo para eleitores com algum tipo de deficiência pedir transferência para uma sessão com acessibilidade. Veja que o nome sessão aí, no texto do G1, está com C cedilha, né? Pedir transferência para uma seção, para um departamento, para uma divisão, né? Perfeito, corretíssimo. O par de palavras sessão e sessão, nas manchetes, né, tá o outro sessão ali, que é uma reunião, sessão com dois S's no meio. Bem, se são palavras iguais na pronúncia e diferença na grafia, então são homônimas homófonas.
Você pode marcar a letra A, tá? Marque a letra A. Indiscutivelmente a letra A. São homônimas, homófonas, tá? Letra A. Perfeito. Aqui está a palavra seção, tá? A palavra seção. Vamos lá. E aqui está a palavra sessão. Sessão aqui é reunião, assembleia, né? E aqui é departamento. É a divisão. Perfeito? Perfeito. As palavras estabelecem relações de sentido entre si. A coluna apresenta tipos dessa relação e as alternativas, exemplos de cada tipo. Numere as alternativas de acordo com a seguinte numeração: homonímia, paronímia, antonímia e homografia. Né? Muito bem, vamos lá. Aqui são iguais na pronúncia, iguais na grafia. Os imigrantes da Síria se espalham pelo mundo, mas os emigrantes para a Síria se concentram em Damasco. Imigrantes e emigrantes são palavras parecidas apenas, né? Aqui é o número 2. Parecidas. 2. Em algumas situações, o soldado mostrava-se dedicado, em outras, totalmente desaplicado. Bem, aí são palavras que se opõem, né? Um é dedicado e o outro é desaplicado. Aí são palavras antônimas. É o número 3 aí, né? Não, aqui é o número 3. Aqui é o número 3. 3. Né? Dedicado e desaplicado. Não há senso em afirmar tão categoricamente que o IBGE deve realizar o censo demográfico em 2022. A palavra censo e a palavra censo são palavras iguais na pronúncia. Se são iguais na pronúncia e diferentes na grafia e no significado, então é homofonia. É número 1 aqui. Número 1. A descrição do professor feita pelo aluno em seu discurso não primou por descrição. Des e diz são palavras parecidas. É número 2. Número 2 aí. Em algumas situações, o soldado mostrava-se dedicado. Em outras, totalmente desaplicado. Em algumas situações, o soldado mostrava-se dedicado. Em outras, totalmente desaplicado. Bem, se é dedicado e desaplicado, né? A gente vai colocar aqui o número 3 de novo, viu, turma? Tá? E observa que é a mesma frase da letra B, tá? Essa letra B aqui, ó, é essa mesma aqui, ó, letra E. Tá? Só para confirmar aí que houve um probleminha. Tá legal, turma? Vamos aqui fazer mais uma ou outra? Atento ao emprego dos homônimos, analise as palavras sublinhadas e identifique a alternativa correta. A correta. Vamos lá. Ainda vivemos no Brasil a discriminação racial. Isso é crime, né? O que é discriminar? Discriminar, turma, é inocentar, né? É eliminar o crime. E aqui ele quis dizer era discriminar, diferenciar. Então aqui está errado, né? Porque aí você não está eliminando o crime. Isso aí você está diferenciando. Com a crise política, a renúncia já parecia eminente. Não, estaria prestes a ocorrer. O nome seria iminente. Descobertas as manobras fiscais, os políticos irão agora expiar seus crimes, né? Expiar? Será se
é espiar seus crimes. Espionar, né? Deveria ser com a letra S. Mas vamos ver as próximas. Em todos os momentos, para agir corretamente, é preciso bom senso. Esse senso aí é de recenseamento, de contagem. E o senso, né, é juízo com S, né? Então, aqui eu tenho um erro. Prefiro macarronada com molho, mas sem extrato de tomate. Aquilo que vai ser extraído, não é, turma? Então, a resposta aí é letra C. Expiar, que deveria ser com... analise as palavras, sublinhar. Alternativa correta é o expiar seus crimes. Perfeito. Próxima. Espiar, pagar, e expiar, espionar. Descobertas as manobras fiscais, os políticos irão agora pagar seus crimes. Perfeito? Perfeito. Adoramos cestas. Adoramos cestas. Adoramos cestas, né? Aqui é descansar, né? Aqui é a cesta, né? O objeto. E aqui, finalzinho de semana, tal. Então, aí são palavras, né, que são homônimas. Homônimas. Letra A, homonímia. Perfeito? Galerinha, eu vou ficar por aqui. O nosso encontro chega ao final. A gente se encontra na próxima semana para falar de amor. Claro, sempre falando da nossa querida língua portuguesa. Um forte abraço. Fui!